Deus. Queridos irmãos, com alegria vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Privilégio estar aqui convosco desta feita para juntos glorificarmos a Deus, bendizermos o seu santíssimo nome, pela graça, pela dádiva, pelo presente que Ele nos dá, que é a salvação. Os irmãos estão felizes? Podem dizer amém? Amém. Sem perda de tempo, se você puder, abra a sua Bíblia juntamente comigo. Nós vamos ler um versículo da palavra de Deus bem conhecido, que exemplifica e destaca-se de maneira muito importante quando o assunto é santidade ou santificação. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, primeira carta de Paulo aos crentes da cidade de Tessalônica, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 7, para que, por meio dele e de sua exposição, o Senhor continue falando com cada um de nós. Porque falando ele já está desde o início, né? Só não ouviu quem não quis. Mas que Deus falou, isso é um fato. Estou feliz, quero, antes de lermos o texto, agradecer a Deus pela vida dos queridos e amados irmãos, ao pastor da igreja, ao pastor Anderson, querido servo do Senhor, pregador da palavra, quem Deus tem usado de uma forma especial no nosso ministério e, muito especificamente, aqui no setor 70, em Alphaville. É isso? 70, né, pastor? Que Deus continue lhe usando, meu amigo, a ti, sua querida família, aos filhos, né, os pastores, servos de Deus, o Lucas, que entrou em contato conosco. Deus continue lhe usando, Lucas, em nome de Jesus. Também louvar a Deus pela vida do Vitor, que Deus tem usado também de uma forma especial. Isso é muito bom, é muito lindo quando nós vemos uma família se dedicando à obra de Deus, né? Eu sei que ser pastor não é fácil, e ser pastor é ser alvo de críticas o tempo todo, e uma delas é essa, né? Se o pastor anda bonito, arrumado, cheiroso, vão dizer que ele é vaidoso. Se ele anda de qualquer jeito, vão dizer que ele é desleixado. Se ele tem um carro bom, vão dizer que ele está gastando dinheiro da igreja com carros para eles. Se ele não tem carro, vão dizer que ele está em pecado. Meu Deus, o pastor não tem nem dinheiro para comprar um carro. Coitado do pastor, né? Se o pastor fala bem o português, vão dizer que ele está querendo demonstrar conhecimento. Se ele fala errado, vão dizer que ele é analfabeto. Como é que pode um pastor analfabeto pastorear uma igreja? Se o pastor dá glória a Deus, pula, fala em línguas, vão dizer que ele é menino. Se ele não faz nada disso, vão dizer que ele é frio. Vão dizer que ele não foi nem batizado com o Espírito Santo. Então, se a família do pastor ajuda na igreja, vão dizer, também a família do pastor, né? Aí fica fácil. Se ninguém da família do pastor auxilia ou trabalha como obreiro, trabalha na igreja, vão dizer, nossa, o pastor não conseguiu trazer nem a família para ajudar. Então, sempre o pastor vai ser alvo de críticas, né? Mas não devemos nos focar nisso, sempre nos focar na palavra de Deus, porque é ela que tem o alimento sólido que nutre a nossa alma, né? Os irmãos podem glorificar a Deus pela vida do pastor? Deus continue abençoando o servo de Deus e aos seus filhos que estão aqui cooperando, a todos os obreiros, dirigentes de congregação, líderes de jovens. É uma escola bíblica de jovens e adolescentes, né? Então, nós temos aqui um público variado, participação das irmãs, de vários irmãos. Glória a Deus por tudo isso. Estou muito feliz de ver a casa cheia, né, em plena quinta-feira. Louvado seja o nome do Senhor por tudo isso. Meus irmãos, antes de lermos o texto, também queria dizer-lhes que o Senhor tem nos dado a graça para escrever alguns textos e eu trouxe alguns dos títulos que o Senhor tem nos concedido. Esse aqui chama-se Sala Teológica, interpretando a Bíblia de maneira didática e profunda. Esse livro é dividido em duas partes. A primeira parte eu explico o que é exegese, hermenêutica, e trago os princípios interpretativos, aqueles que, sem os quais nós não conseguiremos interpretar a Bíblia da forma correta, ortodoxamente. E na segunda parte, eu trago aqui dezenas de versículos que muitas vezes são lidos e são mal interpretados, porque às vezes a gente passa despercebidamente, não tem tanta atenção. São vários versículos, a maioria deles são conhecidos, isso facilita no entendimento. Eu faço a interpretação junto com o leitor nesse livro, que é prefaciado pelo Dr. Carlos Augusto Vailate, um dos grandes teólogos do Brasil. Este outro é o Pregando com Excelência, uma introdução à pregação. Eu falo aqui
sobre comunicação, sobre oratória dos romanos, retórica dos gregos, como você se expressar melhor, falar melhor em público, como você chamar a atenção daqueles que estão lhe ouvindo, como você montar um esboço, uma pregação, fazer um sermão, a introdução, a argumentação, ilustração, tudo que envolve a prédica. E eu já começo falando sobre os 4 verbos da pregação. Quais são eles? Ler, interpretar, explicar e aplicar. Se uma pregação não tiver nenhum desses verbos, não foi pregação, foi qualquer outra coisa. Foi um discurso, foi uma falácia, mas não houve pregação. Prefácio, doutor, pregador, pastor Napoleão Falcão. Este outro aqui é um dos lançamentos. Eu e o doutor Roberto dos Santos, que é um dos grandes teólogos do Brasil, lá de Brasília, Logos, a Ciência e o Espírito, Despertar da Mente Pentecostal. É um livro de filosofia, ciência e teologia, uma bênção para quem ama estudar a palavra de Deus. Esse outro aqui também, nós escrevemos juntos, lançamos agora mês passado, Amor à Sabedoria, 284 questões sobre Deus, o homem e o cosmos. Também um livro de filosofia, teologia e ciências. Tá? A gente fala até de física quântica aqui, para quem gosta. E aqui, Escatologia Bíblica, uma exposição das profecias do fim sob as perspectivas dispensacionalistas, né? Eu digo aqui dispensacionalistas no plural, porque existem vários tipos de dispensacionalismo, ultradispensacionalismo, o progressivo, o clássico, o revisado, e eu coloco aqui de maneira bem clara e didática todas as profecias relacionadas ao tempo do fim, explicando-as minuciosamente, desde o arrebatamento até o estado intermediário, passando pela tribulação, até chegarmos no estado eterno. Então, para quem gosta de escatologia, tem muita gente falando bobagem por aí, né? Os teólogos do TikTok, né? Nunca leram um livro na vida e estão ensinando sobre tribulação, anticristo, arrebatamento e trazem confusão. Os falsos mestres estão por aí, mas existem os verdadeiros, né? Então, aqui, frutos de mais de 20 anos de estudos, palestrando pelo Brasil, várias escolas teológicas, pelo mundo, alguns países também, e são mais de 400, quase 400 páginas de muito conhecimento, tá bom? Ao final vai ter uma mesinha ali, não sei se vai ser aqui atrás, se vai ser lá em cima, acho que lá embaixo, né, pastor? E aí os irmãos podem adquirir, tá bom? E aí vai ser uma bênção para a tua vida espiritual e intelectual, tá? Pode ser no Pix, do cartão. E se eu sentir de Deus, às vezes eu sinto da parte de Deus de presentear alguém. Não ouvi nenhum glória a Deus, então vou deixar para lá. Então, às vezes eu sinto o toque da parte de Deus, né? Presentear alguém. Como eu sei que hoje eu não vou sentir nada. Brincadeira. Os irmãos adquirem, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos ler o texto. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Está escrito assim. Quem achou, diga um sonoro amém. Amém. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Quem pode dizer glória a Deus por essa palavra? Se você puder, tome o seu assento, esteja à vontade. Só não esqueça que dar glória a Deus é de graça, e pentecostal dá glória a Deus, né? Aleluia. Muito bem, queridos irmãos, o texto que nós lemos é indiscutivelmente um dos textos mais emblemáticos, pujantes e áureos das páginas neotestamentárias, quando o assunto é santificação ou santidade. São termos intercambiáveis na Bíblia, ou seja, têm um significado praticamente igual. Ele, quando escreve esta carta, o apóstolo Paulo tinha em mente, obviamente, a separação do povo de Deus na cidade de Tessalônica para servirem exclusivamente ao Todo-Poderoso. Esta é a nossa missão. Estamos aqui na terra, estamos neste mundo, não fazemos parte dele, mas enquanto aqui estivermos, devemos fazer a diferença. Porque Deus nos salvou para influenciarmos esta sociedade corrompida, putrefata, que está totalmente mergulhada no pecado. E a igreja é um cinturão de resistência. A igreja
ainda trabalha na contramão do mundo. Enquanto a igreja for igreja, ela será criticada, ela será marginalizada, ela será colocada de lado, ela será vilipendiada. Por quê? A igreja sempre faz a diferença aonde quer que ela esteja. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu gostaria de falar nesta oportunidade, em se tratando de um grupo seleto, que é o grupo de jovens e adolescentes da nossa igreja, sobre a santidade na era digital. Repita após mim: santidade na era digital. Muito bem. Nós vivemos, portanto, numa era avançada em termos tecnológicos. A tecnologia, ela faz parte do nosso cotidiano. Os smartphones, as redes sociais, a internet, podem ser ferramentas incríveis para pregarmos o Evangelho, para anunciarmos a Cristo, mas também representam um grande desafio para a vida daqueles que querem agradar ao Senhor. E é por isso que, em primeiro lugar, nós devemos entender o que é santidade, o que é santificação. Bom, santidade e santificação, em termos bem objetivos, significa ser separado do e para. Portanto, a santificação é uma dupla separação. Uma separação do e uma separação para. Ou seja, quando nós nos santificamos, nós nos separamos do pecado e para Deus. É uma questão muito simples. É algo automático. Quando nós nos separamos do pecado, obviamente nos separamos para Deus. Porque ao nos separarmos daquilo que é imundo, impuro, que é pecaminoso, automaticamente, simultaneamente, a gente se aproxima daquilo que é bom, perfeito e agradável. Então, nossa grande manifestação nesse sentido é de trabalharmos em prol de uma santificação que seja objetiva. Então, na era digital, nós temos uma santidade que exige vigilância, autocontrole, disciplina espiritual, porque ser santo não é ser perfeito, como muita gente pensa equivocadamente. Por isso que alguns até têm uma autoestima baixa no sentido espiritual, porque acham que nunca vão agradar a Deus porque estão no mundo e não conseguem se desvencilhar das coisas que estão diante de si. Mas ser santo não é nunca pecar. Ser santo é se esforçar ao máximo para não pecar. Essa é a grande diferença. Porque se ser santo significasse nunca pecar, somente Deus poderia ser chamado de santo. E a Bíblia o tempo todo chama os crentes de santos, 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 santos. Santos em Cristo, santos em Deus, santos no Senhor. Porque ser santo é ser separado do e para, do pecado e para Deus. E nesta tarefa, a gente consegue entender, então, que a santificação nos conduz a um caminho de maturidade. Quando a Bíblia diz assim: sejam perfeitos, como Deus falando a Abraão, no capítulo 17 de Gênesis, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Esse perfeito ali não significa não ter defeitos, como a gente tem uma concepção no senso comum na língua portuguesa. Ser perfeito é ser maduro. Maduro em Deus. Ter maturidade cristã. Ou seja, atingir o nível que Deus quer que a gente atinja espiritualmente. Quem pode levantar a voz e glorificar o Senhor por isso? Então, essa é a nossa missão, a nossa tarefa, nosso alvo, nosso norte,
nosso objetivo em Cristo Jesus, a santificação, sem a qual o escritor aos Hebreus diz: ninguém verá o Senhor. Então, se santificação é algo tão sério que sem ela ninguém pode ver ao Senhor, nós precisamos nos ater aqui e entendermos de fato o que é santificação. O homem, ele tem uma tendência a achar que nunca vai alcançar esta santidade que Deus deseja. Mas nós, biblicamente falando, entendemos que santidade, não nos termos romanos de canonicidade de uma pessoa, por exemplo, quando os católicos romanos, na sua teologia, usam a expressão santo fulano, santo cicrano, santo bertrano, eles estão dizendo alguém que atingiu um nível espiritual superior aos demais crentes, a ponto de podermos orar a esses crentes que já estão nos céus, para que eles intercedam por nós diante do Senhor. E isso não é bíblico. Tanto é verdade que eu aconselho aos alunos, principalmente, que não usem as expressões São Marcos, São Mateus, São Lucas, São João, porque elas não são bíblicas. São da teologia romana. Mas, pastor, lá na minha tradução tem São Mateus, São Marcos. São. Está na sua Bíblia, mas não é o texto bíblico. Quem entendeu a diferença? Isso foi colocado pelas sociedades bíblicas para facilitar o entendimento de a gente saber qual é o livro que a gente vai ler. Mas não é uma concepção da Sagrada Escritura. Você nunca vai encontrar no texto inspirado essa expressão São Mateus, São Paulo, São Marcos, São Lucas, São João, porque isso os colocaria num patamar acima dos demais crentes. E eles não têm essa prerrogativa. Eles foram usados por Deus, receberam um chamado específico, mas eles não são suprassumo da fé cristã. Eles têm uma importância, mas eles não estão acima da igreja. Eles são também igreja como eu e você. Então, ser santo nessa concepção católica romana da sua teologia, São fulano, São Bertrano, São Cicrano, ela é incorreta. Mas, biblicamente, somos chamados de santos. Por quê? Porque a partir do momento que a gente aceita a Cristo como Senhor e Salvador, já podemos ser chamados de santos em Deus. A santificação ela tem 3 etapas. A primeira, posicional. Santificação posicional. Aceitou Jesus, já é chamado de santo. Já foi considerado por Deus, porque foi separado por Ele para a salvação. Segundo tipo de santificação, segunda etapa, é a santificação progressiva. É essa que nós estamos até hoje. Enquanto aqui na terra estivermos, nesse corpo físico, estaremos numa santificação progressiva, a cada dia mais nos santificando diante de Deus. E o último estágio da santificação é a santificação que nós chamamos de perfeita, vitalícia, que é quando a trombeta tocar, os nossos corpos serão glorificados e o pecado não mais fará parte da nossa vida. Então nós seremos santos em Deus até essa eternidade que nós temos aqui. Então, é interessante que o Dr. John Flavel, ele dizia que o que a saúde é para o coração, a santidade é para a alma. Vejam que assim como nós cuidamos da nossa saúde corporal, devemos também cuidar da nossa saúde espiritual, que é a nossa santificação. Charles Spurgeon, o grande pregador, considerado um príncipe de Deus do seu tempo, ele dizia que santidade é o lado visível da salvação. Isso é profundo. Santidade é o lado visível da salvação. Se eu digo que sou santo e ajo como um ímpio, eu estou mentindo. Eu estou sendo hipócrita. Porque a santificação, ela não é interna apenas. Ela se exterioriza na vida daquele que a pratica. Então, a santificação é o lado visível da nossa salvação. E o cristão que não é santo é uma contradição de tudo aquilo que a Bíblia ensina.
Um cristão que não vive em santificação, ele não prega o evangelho, ele faz pior ainda, ele desprega o evangelho. Pior do que não pregar o evangelho é despregar o evangelho. É ser uma contradição ambulante. Alguém olha para você e não consegue enxergar Cristo na sua vida. Você tem Bíblia na mão, você tem vestimenta de religioso cristão evangélico, mas a sua vida não demonstra Cristo. Isso é trágico. Isso é terrível. Porque santificação está em todas as áreas da nossa vida. Santificação não está só no templo. Tem muita gente vivendo uma santidade templária. Pastor Rodrigo, o que é isso? Santidade templária. É uma santidade que só se dá no templo, entre quatro paredes. A gente só dá glória a Deus aqui, só fala em línguas aqui, só prega aqui, só canta aqui. E depois que sai daqui, como é que funciona? Como continua-se a sua vida com Deus, com a sociedade, com a família, com a sua relação com aqueles que não são cristãos? É de imitação ou é de influência positiva? Remai, chova, galaio, joervácia. Eu sinto Deus nessa palavra. Santificação, ela se exterioriza, ela exala, ela se transmite por onde se passa. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Então, um cristão que não segue os ensinamentos de Cristo, ele é um hipócrita. E a palavra hipocrisia na Bíblia, no grego, hipócrisis, significa ator. E o que um ator faz? Ele apenas representa um personagem. Ele se passa por aquilo que ele de fato não é. E isso é para todos. Cada um de nós precisa se preocupar com esta situação. Será que nós estamos mostrando Cristo às pessoas? Ou nós estamos apenas vivendo uma vida de religiosos que vem ao templo, bate um cartão espiritual e volta para casa do mesmo jeito? Precisamos fazer a diferença aqui e lá fora. Quem vai fazer? Levanta a mão e dá uma glória a Deus. O nosso culto, ele é uma bênção. Nós somos pentecostais. Tem pentecostal aí? O pentecostal, ele é diferente. Porque o pentecostal, no seu culto, ele entrega tudo. Ele manifesta-se com emoções também. Por isso somos tão criticados pelos cessacionistas, reformados e todos os outros âmbitos denominacionais frios da fé. Eles criticam, mas para que isso? Não precisa pular, não precisa gritar, não sei o quê. Realmente não precisa mesmo. Não precisa. Quem foi que disse que precisava? Mas nós somos seres humanos. E seres humanos também são seres emocionais. E a gente se emociona na presença de Deus também. E não há nenhum problema nisso. O problema está quando eu deixo que as minhas emoções falem mais alto do que a palavra de Deus. Aí o problema está feito. Aí é heresia do altíssimo nível. Agora, quando as emoções estão centradas na palavra de Deus, baseadas na palavra de Deus, regidas pela palavra de Deus, coordenadas pela palavra de Deus, a gente não cai no sentimentalismo. Porque sentir a presença de Deus não é errado. O errado é você viver para sentir. E o dia que você vem no culto e você não sente nada, você diz que a presença de Deus não estava lá. Sendo que você que não estava ligado. Porque eu não vivo para sentir. Mas eu sirvo a Deus para agradá-lo. Sentindo ou não, Deus está aqui. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então ele está presente. Quando a gente sente aquela graça, aquela efusão do Espírito Santo, é maravilhoso. Nós pentecostais amamos tudo isso. Só que a nossa vida não está baseada nesse sentimentalismo, nesse emocionalismo, porque isso vem e vai. Isso não é base de sustentação de fé, mas a palavra de Deus sim.
Por isso que de vez em quando você encontra algumas pessoas desviadas que pularam, falaram em línguas, profetizaram, foram usadas por Deus em dons espirituais, mas basearam as suas vidas em emoções simplesmente. Mas aqueles que estão firmados na palavra de Deus podem não fazer nada disso, mas vão continuar firmes e perseverantes até o fim. A santificação nos traz maturidade, nos faz entender o que é servir a Deus e o que não é. James Spink, um grande teólogo, ele trouxe uma reflexão extraordinária. Pastor William McDowell, ele escreve no seu livro sobre santificação algo maravilhoso acerca do que James Spink disse. O que James Spink disse? Ele disse o seguinte, que os maiores inimigos dos crentes, os maiores inimigos da igreja, não são os ateus, não são os islâmicos, não são os comunistas, marxistas, não são os esquerdistas, não são os testemunhos de Jeová, não são os mormons, não são os espíritas, não são os candomblecistas. Os maiores inimigos da igreja são os falsos crentes, que dizem ser e não são, que falam de Cristo, mas não vivem a Cristo, que carregam a Bíblia, mas não vivem a Bíblia, que vão ao culto, mas não são culto, vêm à igreja, mas não são igreja. Esses são os maiores inimigos da Não é fácil pregar isso aqui. Mas Deus está falando conosco de uma forma poderosa. Os maiores inimigos da fé são aqueles que dizem ser e não são. São falsos cristãos. Mas os verdadeiros cristãos, eles por onde passam, manifestam a Cristo, transmitem a Cristo, fazem Cristo ser visto pelas pessoas. Por isso que Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Não, isso aqui é sal da terra e luz do mundo. Por que sal? Porque o sal influencia internamente nas coisas. E a luz influencia externamente. O crente, a igreja, o servo de Deus, deve influenciar tanto internamente a sociedade, quanto externamente a sociedade. Está influenciando ou está sendo influenciado? Por isso que quando você é maduro em Cristo na santificação, você não faz perguntas que são perguntas de alguém que não conheceu a Deus de fato e profundamente. Você questiona-se em relação a coisas que são importantes, não a coisas que são supérfluas. Por exemplo, de vez em quando, em sala de aula, redes sociais, em alguns lugares onde a gente está, algumas pessoas vêm com perguntas que a gente olha e fala, meu Deus do céu, ainda estão nisso. Pastor, eu queria saber se é pecado fazer tatuagem. Meu Deus, irmão, você ainda está nisso. Já era para estar comendo alimento sólido. Ainda está no leitinho. Não, porque eu queria saber. E quem pergunta, quer fazer, né? A pergunta não é se é pecado ou não. A pergunta é, por que eu quero fazer? A motivação é mais importante que a ação. O que é motivação? Motivo da ação. Por que eu quero fazer o que quero fazer? Por que estou desejando o que estou desejando? Estou sendo influenciado por quem? Esses dias me perguntaram isso. Ô pastor, posso fazer tatuagem? É pecado? Eu disse, irmão, posso fazer outra pergunta antes de responder? Quem está te inspirando a fazer uma? Qual apóstolo? Fala para mim. Qual pregador? Qual homem de Deus? Qual missionário? Você me mostrar um aí, eu vou falar, olha, eu vou até pensar, né? Mas você não encontra. Porque homens de Deus estão focados no reino de Deus, não em coisas banais dessa vida. Então nós estamos diante de um fato estarrecedor, que é falsos cristãos se passando por verdadeiros cristãos. Por que a igreja tem tido grande dificuldade de propagar o evangelho em alguns lugares da sociedade? Porque existem falsos crentes ensinando um falso evangelho, vivendo uma falsa fé. Quando o que eu digo não está conectado com o que eu faço, eu sou uma contradição. Portanto, eu não estou em santificação.
Porque em santificação, eu estou em contato pleno com o céu. Pastor, o que é santificação? É amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Começa para refletir nisso aqui. Para pensar um pouquinho. Será que eu estou amando o que Deus ama? Ou estou amando o que Deus odeia? Será que eu estou odiando o que Deus odeia? Ou estou amando aquilo que Deus abomina? Essas são reflexões importantes que a gente tem que fazer no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para agradarmos a Deus como Ele quer. Sabe por quê? Porque santidade é obediência, obediência é santidade. Quem é o maior beneficiado na obediência e na santificação? Deus ou quem obedece? Quem obedece. Então, quando Deus ensina-nos a obedecê-lo, na verdade, Ele não está visando ao seu próprio ego. Ele está me obedecendo porque eu sou todo-poderoso. Não, porque quem obedece a Deus só se dá bem. Vai estar sempre acima da média. Então, essa é a realidade. Quando nós olhamos para o texto bíblico, é isso que nós temos em mente. Santificação. A palavra santidade, a palavra santo, a palavra santificação, são termos que vão aparecendo o tempo todo na Bíblia Sagrada, principalmente em Levítico, que é o livro que mais cita essas palavras. Outros textos, como Hebreus. Essas palavras, elas nos levam a um caminho mais excelente para obedecermos à fé, para vivermos conforme a vontade de Deus. Porque no hebraico a palavra santo, kadosh, significa separação. Mas não é uma separação por separar. Quando eles iam às pedreiras, naquele tempo, e eles quebravam aquelas rochas, eles pegavam algumas daquelas pedras que serviam para a construção, olha para cá, e separavam. Kadosh, colocavam de lado. Só que eles não separavam por separar. A pedra não ficava ali para sempre. Ela era separada e levada para a construção. Deus não te separou por te separar. Deus te separou para te usar na grande construção chamada igreja. Todos nós fomos chamados para algo. Alguns foram chamados para coisas mais visíveis, eclesiasticamente falando. E outros para coisas mais invisíveis. Mas todos foram chamados por Deus para alguma coisa. Sim ou não? Pelo menos para pregar o evangelho a gente foi. Porque pregar o evangelho não é opção e não é dom. É obrigação. Paulo, escrevendo as coisas, ele diz assim: e me foi imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Todos temos que pregar o evangelho, a tempo e fora de tempo. E a gente deve pregar o evangelho às pessoas, não só aos ouvidos delas, mas também aos seus olhos. Pregar aos ouvidos das pessoas, todo mundo prega. Até aqueles que não são santos. Até aqueles que fingem ser. Mas pregar aos olhos das pessoas, são poucos. São os verdadeiros. São aqueles que... Irmãos, eu não sei com você, mas uma das coisas que mais me alegra é quando eu estou num lugar assim que ninguém me conhece, ninguém sabe que eu sou crente, que eu sou pastor, eu não estou de terno e gravata, eu não estou com camiseta Jesus salva, não tem nada que me identifique como um cristão. E alguém olha para mim e diz assim: senhor, eu posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Você é crente? Você é crente? Eu digo, sou, pela graça de Deus. Por quê? Não, porque parece mesmo. De que igreja você é? Eu digo, eu sou da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é aquela igreja que o povo fica gritando. Eu disse, é essa mesmo. Eu sou dos que grita lá também. Glória a Deus, aleluia, fala em línguas. Porque Jesus nos salvou para a santificação. Quem é que pode dar um glória forte aí? Dá um glória pentecostal para ele. Privilégio. Ser identificado como cristão em meio a uma sociedade corrompida. Não precisa gritar: olha, eu sou crente. As pessoas olham e veem. Ao passo que em alguns lugares tem alguns que você olha e diz assim: você é crente? Eu sou. Não, não é possível.
Não, eu sou quem? Você é mesmo. Não sou. Ele fala que é, mas ninguém acredita. Não, vou mostrar aqui até a credencial. Ele mostra. Não, isso aí você fez na internet, não é possível. Isso é falsificado. Né? Porque ele fala, mas ele não vive. Ele diz, mas não é. Por isso que Jesus pregava com autoridade. E quando os fariseus, escribas e saduceus ouviam ele pregar, eles olhavam e diziam assim: quem é este homem? Porque ele fala diferente, ele se comporta diferentemente, ele fala como quem tem autoridade. E o que é autoridade? É falar e viver, viver e falar. Levante a sua mão e receba a autoridade da parte de Deus. Santidade. Séria. A glória. Aleluia. Então o segredo, queridos, de uma vida santa está na nossa mente. Nós precisamos, como dizia George Snook, o céu precisa estar em ti antes que você esteja no céu. Quando o céu está em nós, antes da gente estar no céu, irmão, a coisa muda. A coisa é diferente. A coisa tremenda. Tem um dos grandes nomes dos avivamentos do passado, que foi Charles Finney. E a história nos conta que Charles Finney, certa feita, eu estou parafraseando a história, ele saiu para andar e Deus falou com ele: entra nessa fábrica. E ele entrou na fábrica. E quando ele entrou na fábrica, ele disse: mas senhor, vou fazer o quê? Para pregar lá? Ele disse: não, só entra. E ele saiu andando na fábrica. E onde ele passava na fábrica, todo mundo parava para olhá-lo e começava a chorar. Ele disse: Senhor, o que está acontecendo? E ele orando no pensamento, ele não sabia o que estava acontecendo. Deus continua andando, e ele foi andando. E ele andou por toda a fábrica. Quando ele acabou de andar por toda a fábrica, o chefe veio e disse: que vocês pararam de trabalhar? O que está acontecendo? E eles olharam para Charles Finney e disseram: esse homem, a gente olha para ele e fica com vontade de chorar. A gente fica com vontade de ser igual a ele. A gente fica com vontade de orar e de falar com Deus. Esse é o impacto da santificação. Reply, Chova, Kamaya, Súria. Uma coisa terrível é quando você não é visto como crente por onde você passa. Se lá na tua empresa, se lá onde você trabalha, se lá onde você estuda, lá na sua escola, lá na faculdade, ou os seus vizinhos, quando precisam de uma ajuda espiritual, recorrem ao espírita, recorrem ao macumbeiro, recorrem ao astrólogo, e não a você, é porque você não está demonstrando ser quem você diz ser. Eu não consigo aceitar que alguém que me conheça como pastor, em momento de crises espirituais, não peça ajuda para mim, não peça pelo menos oração, não peça pelo menos um conselho. Porque tem que olhar para nós e ver em nós uma referência espiritual. Não precisa ser PhD de teologia, mas precisa ser crente cheio do Espírito Santo. Porque a santidade, ela se explana, ela se expande, ela se coloca ao redor. Quando Paulo ele escreve a carta aos Tessalonicenses, ele enfatiza a questão da santificação, porque ele sabe da importância disso, diante de uma sociedade totalmente mergulhada na transgressão, na iniquidade e no pecado. Esse mundo só não se auto-implodiu ainda, porque nós estamos nele. Esse glória a Deus foi muito fraco, vou dizer outra vez. Mas glória a Deus de presbiteriano, nada contra, né? Mas presbiteriano, a gente pode perder para ele no glória a Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente entende o seguinte, que a nossa vida deve estar no altar da santidade. Porque quando a nossa santificação ela é demonstrada, Jesus disse, pelo fruto se conhece a árvore. Se você está numa floresta, você não conhece aquela floresta, mata fechada, e você, nossa, e agora? Eu estou com fome, não sei o que eu como, e agora? Eu não conheço essas frutas. Você olha lá, nossa, que árvore é essa? Você não sabe que árvore. Você vê os galhos, opa, eu vi uma laranja ali. É uma laranjeira. Porque o fruto identifica a árvore.
Eu não sei que árvore é essa. Aí você olha, analisa, opa, tem uma manga lá em cima, então é uma mangueira. O fruto identifica a árvore. Sabe por que muitos crentes não são vistos como os crentes que deveriam? Porque não tem frutos de crentes. Os frutos são de ímpios, mas a fala é de crente. Só que eu posso falar o que eu quiser, só vão ouvir o que estão vendo. A glória a Deus fica mais difícil, né? Mas é a santificação. É o que Jesus quer de nós. Quem quer se santificar mais aí? Levante a voz e glorifique ao Senhor. Ele quer nos. Então, Deus ama tanto a pureza que Ele prefere ver um buraco na roupa de seus filhos do que uma mancha. Tem um animalzinho chamado arminho. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Não é Armínio, o teólogo, não, tá? Arminho. Pois pesquisa no Google. Ele tem os seus pelos tão brancos e ele zela tanto pela sua pelagem branca que quando os caçadores o enxergam, o contemplam, eles dizem, é fácil de pegá-lo. Por quê? Porque ele tem tanto medo de se sujar, ele tem ojeriza em se sujar, que os caçadores, quando ele sai da sua toca, eles entulham, enchem de lixo na porta. Quando ele volta, os caçadores estão de um lado, ele, para se salvar, é só passar no meio do lixo e entrar na casa. Só que ele prefere morrer do que se sujar. Ah, não, quando eu li isso aqui, eu falei, não, eu não posso perder para ele. Ele é um ser irracional. Eu tenho livre arbítrio, eu tenho capacidade de escolher me santificar ou me sujar. Eu vou escolher a santificação. Levante a mão e dê glória a ele. Ele quer a nossa pureza. Leonard Ravenhill, um dos grandes avivalistas do nosso tempo, ele dizia, o maior milagre que Deus pode fazer atualmente é tomar um homem impuro de um mundo em santidade e torná-lo santo e colocá-lo de volta naquele mundo impuro, conservando-o santo. É a santidade, é o impacto que Deus quer para a nossa vida. Então, quando nós olhamos para toda essa ambiência, nós precisamos nos santificar. Porque a santificação prega. A santificação prega. Quando você é santo, você pode não abrir a boca, mas seu comportamento, suas atitudes, sua vida prega. Eu não quero ser um hipócrita. Quando Jesus me salvou, eu tinha mais ou menos a idade de vocês. Eu era um adolescente, 15 para 16 anos. E eu vim de uma situação meio difícil, no extremo sul da zona sul de São Paulo, nas periferias, nas favelas, como a gente deve dizer de fato. E se eu estivesse lá ainda, e se Jesus não tivesse me salvado, sem dúvida alguma, eu não estaria vivo, ou estaria preso, ou estaria numa condição deplorável. Mas Jesus, pela sua graça, me alcançou. E quando Ele me alcançou, eu disse, eu não quero ser igual. Eu não quero ser mais um. Eu quero ser diferente. Vamos assumir essa responsabilidade? Vamos vestir a camisa? Ou é ou não é? Porque para Deus não tem meio termo. Ou você se santifica ou você se suja. Mas essa igreja se escolhe a santificação nesta noite. Pureza. R.C. Sproul, um grande teólogo americano, ele diz uma história interessante nos seus livros, que quando Alexandre o Grande estava comandando as suas tropas, um dos seus soldados desertou, fugiu, foi embora, vazou. E vocês sabem que desertar de um exército é um crime capital, somente na antiguidade. Quem era capturado novamente era morto. E aí, depois de muito tempo, encontraram esse soldado desertor. E os soldados que estavam no exército o capturaram e o levaram até o general Alexandre o Grande, Alexandre Magno. E disseram, encontramos o soldado desertor. E Alexandre chegou diante dele, disse, vou conversar com ele. Olhou para aquele homem e disse assim, qual é o teu nome? E o soldado desertor disse, meu nome é Alexandre. Ele disse, não é possível. Seu nome também é Alexandre? Ele disse, sim, senhor. Ele disse, ou muda de nome ou muda de atitude.
Pastor, não entendi. Você é crente? É servo de Cristo? Então viva como tal. Ou muda de nome ou muda de atitude. Ou faz o que deve ser feito ou vai embora. Porque Deus quer um povo diferente, santo, zeloso e de boas obras. Onde estão? Onde estão? Levanta a mão e dá um glória pentecostal aí em nome de Jesus. Então como que a gente vive em santificação? Porque a santidade é aquilo que Deus quer para nós. Santidade não é um caminho para Cristo. Cristo é o caminho para a santidade. Eu entendendo esses aspectos, eu vou saber, como dizia W. Tozer, que não existem atalhos para a santificação. Não é um culto que vai mudar a sua vida em santidade. É uma vida de obediência. A gente diz assim, Senhor, eu quero que o Senhor me molhe com as chuvas de bênçãos. Quem quer ser molhado pela chuva de bênção aí? Pois é. Para ser molhado pelas chuvas de bênçãos, tem que entrar debaixo da nuvem da obediência. Porque sem obediência não tem santificação. Sem santificação não há cristianismo. É lamentável porque em alguns ambientes a gente encontra até pessoas religiosas que conhecem bem suas doutrinas, que conhecem bem suas trajetórias de fé, conhecem as denominações às quais pertencem respectivamente, mas não conhecem a Cristo. É possível trabalhar para Cristo sem ser de Cristo. É possível fazer a obra de Deus sem ter Deus na vida. Sabia disso? Mais importante do que fazer a obra de Deus é andar com Deus. É ter Deus em si. Deus quer te encher do Espírito Santo nessa noite para você sair daqui santo, santificado, separado para a honra e glória do seu santo nome. Dá um toque nesse jovem que está do seu lado com carinho e respeito. Diga, vamos orar mais. Diga para ele, vamos buscar mais. Vamos nos santificar. Deus quer nos abençoar. Agora, quando a gente entende isso, agora que você já compreendeu esta rápida introdução, como que nós, numa era digitalizada, onde a internet predomina em todos os aspectos da nossa vida, como a gente pode ser santo em tudo isso? Como que a gente pode usar essas ferramentas para glorificar a Deus em santidade? Bom, esse é um chamado que Deus quer para cada um de nós. Assim como o espelho reflete a luz, somos chamados a refletir a Cristo ao mundo. Quem quer refletir a Cristo ao mundo? Porque existem batalhas muito grandes contra as tentações digitais. Primeiro, nós temos as redes sociais e a comparação, que é um grande perigo a ser evitado. As redes sociais, mal utilizadas, podem gerar comparações que nos levam a pressões e nos colocam para baixo. E todos nós, um dia ou outro, enfrentamos isso. Sim ou não? Os jovens e adolescentes enfrentam o tempo todo. Com maior veemência, porque ainda não chegaram a uma experiência de fase adulta. E isso, o cérebro em formação, tudo se junta, acontece esse tipo de coisa. As comparações, porque vivemos cercados por imagens de vidas que estão lá, que são aparentemente perfeitas. E aparentemente são todas melhores do que as nossas. É ou não é? Todo mundo está lá na internet, você fala, nossa, mas esse camarada está viajando de novo. Já viajou umas 10 vezes esse ano, não viajei nenhuma. Misericórdia, eu sou um miserável. Fulano está... Não é possível. Já comprou um carro novo, eu não comprei nenhum. E ele já trocou, só esse ano, umas 3 vezes. O outro foi, não sei para onde. Olha, ele comprou tal coisa. E você começa a ver, nossa, mas fulana está magra. Nossa, mas como, olha só, parece que fez a harmonização facial. E eu estou aqui, né? Só Deus na lataria, só Jesus, precisa na funilaria de Jeová. Né? Essa demonização facial. Né? Só um milagre. E aí começa-se a comparar. Só que nas redes sociais, todo mundo é bonito, todo mundo é perfeito. Todo mundo tem uma vida linda. Né? Se admirar. Por quê? Ninguém quer postar aquilo que não gosta. A gente só posta o melhor. A gente só posta o mais belo. É ou não é?
Você não posta uma foto quando você acaba de acordar com o cabelo parecendo leão da tribo de Judá. Né? Opa, vou tirar uma selfie que posso. Não, assusta todo mundo, o pessoal vai ficar com medo. Por quê? A gente, primeiro dá aquela... agora sim. Aí passa por uns 20 filtros ainda, né? E alguns, né? No meu caso, assim, também não tem jeito. Mas a gente quer mostrar o melhor, aquilo que está ali. O pessoal olhar e ver, que legal, admirar, receber um likezinho, faz mal a ninguém. Então as comparações, elas são pesadas muitas vezes quando você não atinge a maturidade em saber que aquilo ali é só uma ficção. Porque ninguém é o Instagram, ninguém é a rede social. Está lá, mas não é aquilo. Pastor, então isso é errado? Não estou dizendo que é errado, estou dizendo que é só você entender que não é. Quem entendeu, diga amém. Para você não se comparar e achar que você está abaixo, que você sempre será inferior, porque em níveis de comparação sempre haverão pessoas melhores. Em níveis de comparação sempre haverão pessoas mais ricas, mais belas, mais fortes, mas a realidade é outra. Eu tenho que focar em Deus e na minha identidade, quem eu sou diante do Senhor, e nada disso mais me importa. Digam o que quiserem dizer, isso é maturidade. Levante a mão e dá uma glória a Deus aí. É isso, para você não precisar se adaptar para ser aceito. Graças a Deus eu tive uma formação de pais que me deram princípios mesmo ainda não sendo cristãos. E eu nunca me rebaixei para ninguém. Morando na favela, pobre de marré, e quando alguém me convidava para fazer algo que eu sabia que feria meus princípios e o princípio da minha família, eu dizia, não quero. Mas por que não? Porque eu não quero, e daí? Vai me forçar? Não, então pronto. Eu não vou me adaptar para agradar você. Tenha posicionamento. Faça como Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Tem que se curvar diante da estátua. Eles disseram os três, não. Mas se não se curvar, vai ser lançado na fornalha. Problema, a gente vai para lá, ué. O nosso Deus pode nos livrar. E se Ele não nos livrar, mesmo assim a gente não se curva. Isso é posição. Aí o Daniel, você não pode orar, não pode... Não, eu vou continuar orando. Como não pode orar? Ninguém vai me parar na minha vida de oração com Deus. Não, porque agora é a lei. E daí que é lei? Mas olha, vai ficar bravo o rei lá, hein? Não interessa. Aí eu já não posso, eu quero agradá-lo, eu quero fazer direitinho tudo que ele colocou nas minhas mãos. Só que aí ele já está se envolvendo em algo que não deveria. Aqui é algo pessoal. Queira o mundo dizer e estabelecer regras para nós. Se elas forem contrárias à palavra, a gente não obedece. A gente não se curva, a gente não se deixa levar por elas. Não pode orar. Irmão, Daniel era demais. Olha o posicionamento. Cabra macho, né? Está faltando homem hoje, né? Homem com H maiúsculo. Homem de verdade, que não teme a Satanás, que não teme a sociedade, que não teme as ideologias. Porque hoje em dia está complicado. Os homens do passado enfrentavam leões, ursos, gigantes. E os de hoje têm medo de barata. Eu vou dar uma palavra profética para você, moça, em nome de Jesus. Se você... Pode entregar, pastor? Se você está namorando, ainda dá tempo. Se está noiva, ainda dá tempo. Com um camarada que tem medo de barata, foge, cancela, anula isso agora. Porque se ele tem medo de barata, irmão, misericórdia. O resto eu não vou nem falar para você não ficar escandalizado. Precisamos, então, estar em santidade. Santidade traz maturidade. E maturidade não me faz comparar com pessoas aparentemente perfeitas, gerando em mim inferioridade, insatisfação. Segundo desafio das redes sociais, principalmente da era digital, conteúdo impróprio. A facilidade ao acesso de imagens impróprias é algo terrível. Nunca vivemos um tempo como esse. Que em um clique você consegue ter a imagem que você quiser. Sim ou não? E isso está lastrado em todos os lugares.
Isso está em todos os lugares. E nós precisamos purificar a nossa mente, os nossos olhos, nosso coração, nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, para glorificarmos a Deus. Isso é muito sério. Por quê? Porque essas imagens que são impróprias promovem imoralidade. E essa imoralidade é um grande desafio. Salmo 101, versículo 3, está escrito, o salmista nos alerta: não porei coisa má diante dos meus olhos. Coisas impuras, coisas que desagradam a Deus, porque isso vai distorcer a realidade da minha vida num conceito neural. E eu não vou conseguir mais ver as coisas como deveriam. E Satanás vai ter uma grande brecha para poder agir. Quem está entendendo, diga amém. Crianças que são adultizadas por causa de imagens que são vistas, vídeos que são colocados diante delas, os quais elas não estão preparadas para ver. Aí alguém diz assim: mas pastor, então vai proibir? Se for necessário, proíbe. É melhor, o que está escrito? Você entrar no reino sem uma mão, sem um olho. Jesus ele é radical nesse sentido, do que com os dois no inferno. E aí? Prefere ser PCD no céu ou entrar no inferno assim, do jeito que está? Precisamos escolher. É uma questão de escolha. Quem pode dizer glória a Jesus por isso? O assunto é seríssimo. A gente briga para descontrair, mas é algo muito sério. Esses dias eu estava conversando com um pastor e ele estava contando a respeito de um dos seus filhos, pequenininho. E o menino não sabia nem escrever e estava acessando coisas impróprias. Disse: meu filho, quando ele olhou: o que você está fazendo aqui, menino? Como é que você acessou esse negócio? Ele disse: olha, papai, eu coloquei aqui, falei. Aí apareceu. E ele ficou horrorizado com aquilo. Por quê? Porque essa era digital. Tanto nós podemos acessar coisas boas com facilidade e velocidade, como coisas más com velocidade e facilidade. A escolha de quem é nossa. Porque a internet é do diabo? Sim ou não? Sim ou não? Tem gente com dúvida. Está com dúvida e está usando, né, tribulado? Claro que não, o diabo não tem nada. O diabo não tem nada. Repita após mim: o diabo não tem nada. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito vem de Deus. Deus inspira, Deus dá inteligência, Deus capacita o ser humano a fazer coisas. E tudo isso deve visar a sua própria glória, porque todo dom, toda boa dádiva vem do céu, do Pai das luzes, em quem não há uma sombra de mudança. Tem variação. Vem de Deus. Agora, eu vou usar o dom para a glória dele ou para a minha própria glória? É aí que está o X da questão. Aí alguém diz assim: a internet é do diabo. Não, não é do diabo. Então a TV é do diabo. Na época da TV, na época do rádio, é o diabo. Isso aí não pode. Não. Nós podemos utilizar para a glória de Deus se nós tivermos maturidade e inteligência. E é isso que Deus quer que você tenha: visão para enxergar e discernir o que é e o que não é, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Porque escolhas geram consequências. Quando eu escolho bem, eu sou abençoado. Quando eu escolho mal, eu sou amaldiçoado. É simples de se entender. A gente sabe o que é certo. Por que a gente não faz, né? Porque essa é a nossa natureza pecaminosa. Só com o Espírito Santo que nos santifica podemos rejeitar o pecado e abraçarmos a pureza. Quem aqui toma refrigerante? Diga amém. Quem sabe que refrigerante faz mal? Diga amém. Está vendo? A gente sabe. E a gente? Mas por quê? Se a gente sabe que não pode, a gente... Como é que pode um negócio desse? Ser humano. Ser humano, só Deus entende. Psicanalista não entende, psicólogo não entende, psiquiatra não entende. Pode auxiliar, mas não entende completamente. Só Deus. Porque Deus sabe a nossa origem e Ele sabe também o nosso destino. Então, escolha perfeitamente. Você sabia que os únicos seres vivos deste planeta que têm capacidade de escolher e que são livres somos nós?
Somos nós. Não, pastor, os animais são livres. Por exemplo, pastor, o pássaro, ele é livre, ele voa, ele vai para onde ele quer, ele é livre. Não, aparentemente ele é livre, ele não é livre coisa nenhuma. Livre é você. Porque um pássaro não pode deixar de voar. Você nunca vai ver um pássaro acordar pela manhã e dizer assim, olha, negócio de voar não está com nada, viu? Acho que eu vou começar a caminhar agora. Diz que queima caloria, tá um negócio aí, né? E vou caminhar. Ele não vai fazer isso, por quê? Ele não pode ser contrário à sua essência. Seus instintos o direcionam. Os seres humanos têm instinto, sim ou não? E por que eles não são dominados por eles, se quiserem? Porque eles são livres. Os únicos seres vivos deste universo que têm capacidade de escolher somos nós. Um cachorro não pode dizer assim, a partir de amanhã eu vou começar a miar, porque esse negócio de latir não está dando certo. Toda vez que eu começo a latir, alguém me taca uma pedra, me bate. Ou o gato lá, o sem vergonha do gato, não faz nada, preguiçoso o dia inteiro lá. Quando ele começa a miar, o pessoal vai e faz uma cafuné nele. Eu vou miar também. Ele não pode, ele não tem essa capacidade de escolher. O ser humano tem. Ele pode escolher servir a Deus, ou ele pode escolher servir ao diabo. Ele pode escolher o pecado ou a santificação. O que é que você vai escolher? Levanta a mão e dá uma glória para ele. Isso é importante. Terceiro desafio: tempo mal utilizado. Tempo desperdiçado. Quanto tempo a gente desperdiça não nos santificando na era digital? Você já fez o teste de pegar lá o seu Instagram ou a rede social que você mais usa? Todas elas têm essa ferramenta. Eu descobri faz pouco tempo, né? Eu não sou tão velho assim, mas a minha mente ainda é analógica, né? Às vezes. E aí, fui lá, dá para contabilizar quanto tempo você fica durante o dia, durante a semana, naquela rede social. Tem gente aqui que, se for olhar, vai ficar assustado. Quanto tempo? 2, 3, 4, 5 horas, 6 horas por dia nas redes sociais, perdendo tempo, jogando tempo no lixo. Aí você pergunta assim, ei jovem, você já leu a Bíblia toda, do Gênesis Apocalipse? Misericórdia, passou o tamanho da Bíblia, mais de 2.000 páginas, é muita coisa, né? 30 e tantos mil versículos, não. 1.180 né? Capítulos, não, é muita coisa. Não dá, não tenho tempo. Ah, não tem? Quanto tempo você ficou na rede social hoje? Se eu disser para você que para ler a Bíblia inteira, do Gênesis Apocalipse, você gasta em média 70 ou 80 horas. 70 ou 80 horas. Para ler a Bíblia toda, não é um livro da Bíblia. Toda a Bíblia. 10 minutinhos por dia é o suficiente. 10 minutinhos por dia. Quantos reels você assiste por dia? Pastor, é pecado? Não estou dizendo que é pecado. Eu também vejo de vez em quando, não tem problema nenhum. Eu até posto uns lá às vezes. Qual que é o pecado? A prioridade errada. Porque tempo é prioridade. E você só dá prioridade àquilo que você ama. Posso entrar aqui? Tempo é prioridade. Santificação envolve investimento de tempo no lugar certo, na hora certa, naquilo que deve. Isso é santificação. Ah, pastor, eu já bati meu cartão espiritual, fiquei 2 horas no culto hoje, já estou resolvido diante de Deus. Já está tudo certo lá em cima. Ah, é? Quanto tempo temos num dia? Quantas horas? 24 horas. O dízimo do dia, quanto é? Portanto, quanto? Quanto é? O dízimo do dia. O dia tem 24 horas. 10%. 2 horas, irmãos, e 40 minutinhos. É muita coisa? Tem gente que fica muito mais que isso nas redes sociais, assistindo coisas impróprias ou desnecessárias, improdutivas, que não edificam. Aí que está o grande problema. Não é o fato de você fazer, é o fato da prioridade maior não estar no lugar certo. Tempo é prioridade. Você só dá tempo àquilo que você ama.
Tem gente que você fala assim, irmão, você já leu? Não tenho tempo, pastor. Irmãos, vamos orar? Não dá, pastor, não tenho tempo. Vem para o culto, não tenho tempo. Vem para a campanha, não tenho tempo. Vamos fazer ali um jejum, não tenho tempo. Ah, é? Deixa eu dizer uma coisa. Você sabia que quando você diz que não tem tempo para orar, lá no céu, essa frase chega diferente? Quando você diz assim, Senhor, não tenho tempo para orar, lá no céu chega assim, não dou prioridade à oração. Quando você diz assim, Senhor, eu não tenho tempo para jejuar, lá no céu chega assim a frase, eu não dou prioridade ao jejum. Quando você diz, eu não tenho tempo para ir à igreja, ao culto, lá no céu chega assim, eu não dou prioridade à igreja, eu não dou prioridade ao culto, porque tempo é prioridade. Você arruma tempo para aquilo que você ama. Arruma, irmão. Todo mundo tem. Quando a gente gosta de algo, a gente arruma tempo para esse algo. Sim ou não? Eu era pastor de uma congregação, e aí um dia eu falei assim para os irmãos, olha, domingo que vem nós vamos evangelizar esse bairro todinho aqui, eu preciso de voluntários, quem pode vir a partir das 9 da manhã, vamos sair e a pé, viu, vamos evangelizar. Irmão, era tanta desculpa. O pastor, eu até gostaria, mas não vou poder, vou ter um compromisso. Irmão, o obreiro, não, o pastor não vai, e ninguém podia. Meu Deus do céu, que dificuldade. Aí no outro domingo eu pegava eles. Irmãos, próximo domingo nós vamos fazer aqui um churrasco. Olha, vamos começar cedo, o negócio vai ser forte. Vai ter picanha, vai ter maminha, vai ter chuleta, vai ter aquela linguiça apimentada, o negócio vai ser tremendo. Quem pode vir? Até os bancos virava. Eu, pastor. O mesmo atribulado que disse que não podia vir evangelizar, podia vir para o churrasco. Por quê? Porque tempo é questão de prioridade. E você só dá prioridade àquilo que você ama. Um certo pensador dizia, de maneira muito brilhante, que prioridade deveria ser uma palavra usada só no singular, nunca no plural. Prioridade. Não existe prioridades. Se tem mais de uma, não tem nenhuma. Como é que eu tenho várias prioridades? Minha prioridade é o reino de Deus e as outras são decorrentes dela. Dá para dar um glória aí ou não? Esse dia eu estava saindo de um congresso e eu só não enxergo bem, mas eu ouço muito bem, graças a Deus. E eu não queria ouvir, mas eu também não podia ser indelicado. Tinham 2 jovens conversando, eu não ia tapar os ouvidos, né? E passar, dando licença aqui para não ouvir a conversa. Não, eles estavam conversando e um estava falando para o outro assim, rapaz, sabe aquela série? Sei, eu assisti ela todinha ontem. E o outro perguntou, é mesmo? Quanto tempo você gastou? Ele disse, 10 horas. Só levantava para ir no banheiro e voltava. Assisti tudo. Eu disse, olha, que terra seca. Que tribulado. Camarada. Esse é o mesmo que o pastor disse assim, irmão, vamos ler a Bíblia. Vamos ler um capítulo por dia. Eu não tenho tempo, pastor. Até gostaria, mas não tenho tempo. Porque não tem tempo, você não dá prioridade. Porque quem gosta de ir à academia, arruma tempo para ir à academia. Quem gosta de correr, arruma tempo para correr. Quem gosta de assistir série, arruma tempo para assistir a série. Quem gosta de orar, arruma tempo para orar. Quem gosta de ler a Bíblia, arruma tempo para ler a Bíblia. Quem é santo, ama a santificação. Vem para o culto, dá glória a Deus. Arruma tempo para pregar, arruma tempo para ser crente. Levanta a mão em nome de Jesus e receba a prioridade certa. Santidade é você colocar a prioridade certa no lugar certo para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Porque homens extraordinários passam por este mundo e fazem coisas que a maioria não faz, porque tem prioridades. A prioridade deles destaca-os. Cada um tem a sua. Quem está entendendo? Eu estava lendo um livro sobre neurociências, eu me especializei nessa parte também, e aí tinha um autor dizendo assim, qualquer pessoa, não é um gênio, assim, o QI acima da média, não, qualquer pessoa, tem 2 neurônios lá, o Tico e o Teco, já tá bom. Se você se dedicar pelo menos 1 hora a fazer algo na sua vida, a estudar ou ler sobre um determinado assunto, dentro de 1 ano você se torna especialista naquilo. 1 ano. 1 ano. Você entendeu? Mas é todo dia. 1 horinha só. Eu acabei de falar, o dia tem 24. 1 hora você se dedica àquilo. Você vai estudar só sobre aquilo. No final de 1 ano você é especialista.
Ou 1 hora praticando algo. Ao final de um ano, você é especialista naquilo que você está praticando. Quem está entendendo o mistério? Por que alguns se destacam dos demais? Porque tem prioridade. Deus está colocando em você hoje, pelo Espírito, a prioridade certa. Remaia, Xande, Gamaia. No mundo de tantas vozes, principalmente na era digital, em que você ouve em todos os lugares vozes, você não sabe para onde ir, vai para cá, vai para lá. Você tem que manter o foco em Deus, olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Não desvie o teu foco. Eu estou finalizando. Porque Satanás sabe que ele não pode destruir a igreja. É impossível a igreja ser destruída. A igreja é de Jesus. Ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, o diabo sabe que não pode destruir a igreja. Já que ele sabe que não pode destruir a igreja, então ele tem outra tática, distrair. Já que ele não pode destruir, ele vai tentar distrair. Destruir ele não consegue, mas distrair ele tem conseguido. Muitos crentes distraídos, muitos jovens distraídos, adolescentes distraídos. E, por incrível que pareça, você pode estar distraído com coisas boas, que não é o foco. Porque não é porque é algo bom que você está no caminho certo. Quem está entendendo? Isso é pragmatismo. Pragmatismo é bíblico. Fazer o que dá certo nem sempre é certo. Por exemplo, Marta e Maria. Marta estava fazendo algo ruim, preparando ali a comida, recepcionando Jesus, preparando o rango. Era algo errado, depois o pessoal não ia ter que comer, era algo certo. Só que não era para estar naquele momento. Naquele momento já era para estar pronto. Ou deixa para fazer depois. É momento de ouvir. Maria se assentou lá e ficou tranquila. Pode pregar, Jesus, que eu quero receber tudo. Eu quero aprender tudo. Eu tenho uma prioridade, é ouvir a tua palavra. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Tenha prioridade. Eu na adolescência, na juventude, na igreja, e eu já tinha um foco. Meu foco é servir a Cristo. É o ministério, é pregar a palavra. Quero ser missionário, quero que Jesus me envie para pregar o evangelho pelo mundo inteiro. Esse é o meu foco. 15 para 16, 17 anos de idade. E no ensino médio sempre tinha aquela aula especial para saber qual era o foco de cada aluno. O que você vai estudar, o que você quer ser, quando você sair daqui, qual é a faculdade você vai fazer. E aí o pessoal perguntava, você é jogador de futebol, outro você vai ser o quê? Você é advogado, outro quero ser médico, quero ser engenheiro. Chegava na minha vez, o ET da sala. E você, Rodrigo? Eu quero ser teólogo. Hã? Como é que é? Biólogo? Não, teólogo. O que é isso? Nem o professor sabia o que era. Teólogo? Teólogo. É estudo da Bíblia, é um curso que estuda a Bíblia profundamente. Tá? Ah, essa quer ser padre? Eu disse, não está repreendido. Não, padre não. Só se for da igreja ortodoxa, né? Que pode casar, porque daqui não pode. Não é padre não. Eu quero pregar o evangelho, eu quero ser missionário. O pessoal olhava com uma cara de decepção, assim, coitado, tadinho. Oh, meu Deus, que dó, né? Não sabe nem o que está dizendo. Fanático religioso, quadrado. E eu mantive o foco. Saí. Hoje eu estou aqui pregando para vocês. Esses dias teve um encontro dos ex-alunos do ensino médio da minha escola. Oh, irmãos, eu fiquei ao mesmo tempo grato e ao mesmo tempo triste. Quando eu olhei que até bons alunos que tiravam notas excelentes estavam numa pior. Eu olhei para eles e vi como Deus foi bom comigo. Senhor, obrigado. Tudo é pela tua graça. Vale a pena ter foco no reino de Deus, na santificação. Fica de pé em nome de Jesus. Eu preciso firmar. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Um estudo realizado pela Pew Research Center de 2023, 95% constatou. 95% dos jovens entre 13 a 17 anos possuem acesso a smartphones. 89% usam pelo menos uma plataforma de redes sociais diariamente. Outra pesquisa da Barna Group
de 2022 revelou que 70% dos jovens cristãos sentem que a tecnologia tem ajudado a crescer espiritualmente. E 60% também relataram dificuldades de evitar o conteúdo impróprio. Para finalizarmos, em primeiro lugar, precisamos estabelecer limites. Estabeleça limites. Você tem um alvo. Você tem um foco. Você não está aqui distraído. Você não está aqui desamparado, sem rumo, desnorteado. Estabeleça limites. Segundo, escolha conscientemente aquilo que você vai consumir na internet, para que Deus lhe abençoe e lhe dê discernimento. Em último lugar, pergunte-se: isso glorifica a Deus ou isso me afasta dele? Essas três coisas vão te dar uma base fundamental para você agradar a Deus e conviver e viver em santidade. Dá a mão na jovem que está do seu lado, dá a mão para ele, dá a mão para ela, com carinho e respeito, em nome de Jesus. Cadê o grupo de louvor? Já fica preparado aí para a gente adorar. Em nome de Jesus, nesta noite o Espírito Santo é a escola bíblica de jovens. Escola implica ensino. Deus está nos ensinando aqui nessa hora. Deus quer te usar com poder e autoridade. A proporção da sua renúncia será a proporção da sua bênção. A proporção daquilo que você renuncia e rejeita por amor a Cristo, nessa mesma proporção, Deus vai te abençoar. Eu vivo isso na pele. Quem quer viver, levante a mão e glorifique ao Senhor. Hoje alguém vai te criticar, hoje alguém vai ser contrário a você, hoje alguém não vai entender, mas daqui a algum tempo vão olhar e vão dizer: parabéns, eu devia ter feito a mesma coisa. Parabéns, eu devia ter vivido assim também. Porque isso glorifica a Deus. Feche os olhos em nome de Jesus. Vamos orar agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui está esta juventude, aqui está a tua igreja. Nós estamos reunidos para vivermos em santificação. Nós queremos nos santificar. Nós queremos viver uma vida completamente voltada ao Senhor. A tua palavra. A tua palavra que é verdadeira, que não falha e que nos conduz a uma ética absolutamente divina. Senhor, nós queremos te servir com alegria. Nós queremos dar a prioridade certa. Viver, Senhor, investir o nosso tempo no teu reino. Senhor, nos motiva para que saiamos daqui com desejo de orar mais, de jejuar mais, de ler mais a tua palavra, de buscar mais as coisas espirituais, os dons celestiais. Em nome de Jesus, Senhor, renova este irmão, renova esta jovem, renova este moço, batiza com o Espírito Santo, derrama dons agora de línguas, dom de profetizar, dom de interpretação, dom de profecia, junto, Senhor amado, com dons da palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, dons de milagre, dons de curar. Senhor, derrama sobre esta juventude os mais excelentes dons do teu Espírito. Usa-nos, Senhor, com glória, com unção, com virtude, com poder. Em nome de Jesus, receba esta glória, receba esta unção, receba esta presença. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo que santifica a tua vida. A glória de Deus está aqui. A unção do Espírito está aqui, para que você saia daqui transformado, mudado, modificado, ungido, cheio, próspero, com fé, com discernimento, capacidade intelectual, para servir a Deus com inteligência, para servir a Deus com amor, para servir a Deus com a prioridade certa. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Em nome de Jesus, pode louvar, pode cantar. Cadê o pessoal? Adore o Senhor, em nome de Jesus, cante. É tempo de viver a realidade de uma vida de temor e santidade. Oh, que maravilha, Senhor. Com os olhos espirituais abertos, pois a vida de Jesus está muito Jesus vem. perto. É tempo Glória a Deus. de murmurar. Coloca a tua vida no altar de Deus.
vai usar você na tua casa, no teu trabalho, na escola, na faculdade, lá na tua casa, na tua igreja. Ele quer. Entregue-se ao Senhor nesta noite. Diga: Deus, eu quero me santificar. Purifica os meus olhos, purifica os meus ouvidos, purifica a minha mente, purifica o meu coração. Eu quero te servir melhor.